O mercado cripto voltou a dar sinais de alta e deixar vários investidores animados. Bitcoin acima dos 64 mil dólares e a iminência da taxa de juros deixou um grande questionamento na maioria dos investidores. Ainda é possível multiplicar de forma significativa o meu capital? Bem, no vídeo de hoje eu tenho um objetivo muito simples para você. Eu quero te mostrar na prática e de forma clara como fazer projeções de resultado no seu capital e mostrar como eu desenharia portfólios visando atingir 2 vezes meu capital, 3 vezes meu capital e até mesmo 7 vezes de multiplicação, te explicando qual que é o racional por trás disso, como se posicionar e detalhando talvez qual seria o caminho que eu iria seguir pensando exatamente nesse contexto. Então, se você investe em cripto, presta muita atenção nesse vídeo, porque ele pode ser fundamental para você posicionar da forma correta o teu capital nesse momento tão importante e tão significativo do mercado. De acordo com uma pesquisa do CFA Institute, um dos maiores institutos de finanças do mundo e mais respeitados, eles mostraram que um dos maiores erros que existem entre os investidores é não saber fazer uma projeção razoável em termos de preço do objetivo que eles estão alocando em um determinado ativo. Isso acaba te cegando, porque muitas vezes você faz uma projeção exagerada e não está ali capaz de atingir aquilo, e aí você vai desistir e não vai sair no momento correto do mercado, ou em outros casos, às vezes você até tem uma projeção bem menor de ganhos, só que na verdade você está assumindo muito risco comparado aos ganhos que você está buscando. Então meu vídeo ele é bem simples, eu quero trabalhar toda essa dinâmica, e para isso o primeiro passo é tentar projetar algumas valorizações do Bitcoin. Para isso, eu vou usar um padrão de estudo analisando ciclos anteriores e uma lei chamada Lei de Retornos de Minutos, que ela pressupõe que dentro de mercados que estão em processo de expansão e consolidação, os seus ciclos vão ser cada vez menores dado o tamanho e a relevância que aquele mercado vai construindo. Por isso que eu vou assumir que nós teremos um retorno sempre menor dos ativos comparado a ciclos anteriores. Então, o primeiro ativo a ser estudado é o Bitcoin. Como você pode observar nesse gráfico, a gente tem um Bitcoin tendo uma performance no ciclo de 2017 de 10,8 vezes o seu preço comparado ao time high anterior. Já no ciclo de 2021, a gente tem o Bitcoin tendo uma performance de 2,5 vezes comparado ao time high anterior, quando saiu dos 20 mil dólares e atingiu 69 mil dólares. E agora a gente tem um Bitcoin aqui que, na minha leitura, na minha visão, poderia atingir entre 120 a 150 mil dólares. Por que eu faria uma projeção como essa? Basicamente, partindo da seguinte premissa, que o Bitcoin vai se multiplicar aí uma única vez, ou seja, vai dobrar o teu valor perante o ciclo anterior, ao time high do ciclo anterior, respeitando esse valor de redução de crescimento comparado a ciclos anteriores. Por isso eu projetaria um Bitcoin aí entre 120 a 150 mil dólares, inclusive isso vai de encontro com projeções de muitos fundos, como o fundo da Pantera Capital, que projetou algo também nessa faixa. Então, partindo desse pressuposto, se você investisse em Bitcoin agora, nessa faixa de preço de 64 mil dólares, você teria um potencial de retorno aí da ordem de 90 a 100%, pensando na conclusão de um ciclo, se os ciclos seguirem os padrões anteriores que já aconteceram. Então, aqui se você está buscando apenas dobrar teu capital, sinceramente, se você ficar apenas em Bitcoin, você já vai ter ali um portfólio muito, muito tranquilo. Mas Orlando, não quero apenas dobrar meu capital, estou buscando aí fazer uma multiplicação talvez de 4 vezes, de 3 vezes, como seria o caminho para isso? Aí a gente começa a ter que assumir mais risco. E uma coisa que é importante você entender aqui, o que eu estou te explicando é pensando em tamanho e capacidade desses ativos de entregar de retorno. Só que tem um contraponto. À medida que você vai alocar mais em altcoins, você vai sair do Bitcoin, você vai estar assumindo mais volatilidade, teses que são menos consolidadas e naturalmente, se você errar nessas teses, você pode acabar saindo com menos dinheiro do que você ficasse só alocado em Bitcoin. Por isso que é importante você balancear o risco-retorno que você está disposto a assumir dentro da sua carteira e dentro dos seus objetivos. Mas antes de continuar essa análise, eu quero fazer um convite aqui para você. Se você gosta do conteúdo, não se esquece de se inscrever e deixar o like aqui no canal, porque isso é super importante para você se manter atualizado. E se você quer, além de só ter essa visão,
ter um acompanhamento mais aprofundado, saber exatamente como eu estou investindo meu capital, inclusive também as minhas estratégias on-chains e todo um direcionamento, desde como você fazer a custódia da forma correta dos seus ativos, até estratégias de proteção e um suporte para te ajudar nos momentos mais incertos do mercado de cripto, bem, você precisa fazer parte do Crypto Pro. Estou falando de uma comunidade que tem mais de 2 mil membros, que a gente diariamente está ensinando e mostrando tudo o que a gente faz aqui dentro do mercado de cripto. Se você quiser fazer parte, entra agora na lista de espera, onde você vai poder fazer parte da comunidade com desconto especial quando a gente abrir ela no dia 6 de setembro. Tô te esperando lá, hein? Não perde essa oportunidade. Tá no link do comentário fixado. Mas vamos voltar à análise. Mas beleza, dado que... Aí eu já olharia especialmente para Ethereum e Solana. Por que eu faria esse caminho? Basicamente porque as plataformas de contratos inteligentes hoje são um dos segmentos que mais crescem dentro do mercado de cripto e mais atraem o interesse dos investidores institucionais, especialmente pelas estruturas de tokenização. E quando a gente analisa ativos que são consolidados e que lembram uma visão de estabilidade como a do Bitcoin, a gente tem Ethereum e Solana como dois fortes candidatos, porque grande parte do supply desses ativos já é circulante, eles têm uma inflação relativamente estável, têm um track record relativamente longo, Solana um pouco menos, porque passou por pontos mais de estresse, mas Ethereum um pouco mais, e principalmente estão no mercado que está em franca expansão e adoção institucional. Não à toa que nós já tivemos pedidos de ETFs de Solana, apesar de serem negados recentemente pela SEC, mas podem voltar a se tornar relevantes em 2025, e nós temos os ETFs spot de Ethereum lá nos Estados Unidos. Nesse caso, se o Ethereum voltasse para a mesma faixa que ele atingiu no bull market passado, a gente estaria falando de um Ethereum que poderia atingir ali a faixa dos 9 a 12 mil dólares. Então, uma multiplicação ali de um pouco mais de 3 vezes de capital. Já Solana, a gente realmente estaria flertando com uma nova máxima histórica, mas pensando que Solana pegasse ali um share do tamanho de mercado do Ethereum, eu acredito que a gente poderia sim projetar Solana entre 150 a 650 dólares. Então, pegando esses dois ativos e fazendo uma média entre eles, se você tivesse uma alocação ali majoritária em Bitcoin, por exemplo, na faixa de uns 70%, 80%, e depois uma alocação distribuída entre Ethereum e Solana, você já teria uma carteira mais propensa a chegar próximo das 3 vezes. E se você estivesse buscando ali as 4 vezes de multiplicação, você teria que fazer uma divisão entre esses 3. E aqui eu acho que é bem interessante porque a gente acaba montando um portfólio que eu acredito que seria o padrão em termos de segurança do mercado cripto. Se você não quer tomar tantos riscos, você já poderia pegar Bitcoin, Ethereum e Solana, fazer uma boa distribuição entre eles, que a chance de você sair no zero no mercado cripto seria muito baixa, a menos que estivesse cometendo algum risco de custódia ou algum aspecto assim, porque a chance do Bitcoin, Ethereum, Solana e Ethereum são extremamente baixas, dada a consolidação, relevância e interesse institucional. Por isso que sempre a gente tem que trabalhar com essa dinâmica. Mas beleza, Orlando, eu quero mais. Eu quero buscar talvez 5 ou até mesmo 7, 10 vezes de multiplicação. Qual que é o caminho? Aí você vai ter que olhar para o mercado de altcoins. E aí, para isso, a gente precisa projetar o tamanho total que o mercado cripto poderia atingir num ciclo. Se vocês olharem para esse gráfico aqui, no ciclo de 2017, a gente teve o mercado cripto crescendo 4,6 vezes. No ciclo de 2021, o mercado crescendo aí cerca de 3 vezes, e eu acredito que seria razoável projetar o mercado cripto batendo ali da faixa dos 5 aos 7 trilhões de dólares. Tem uma capacidade de crescer aí mais ou menos 1,5 vezes. Só que qual que é a sacada aqui? Uma parte disso vai para o Bitcoin, uma parte vai para o Ethereum, uma parte vai para o Solana. E o restante vai sendo distribuído em ativos que estiverem com narrativas fortes. Então o jogo talvez seria selecionar 3 ou 4 narrativas, de preferência se estivessem associados com o crescimento de Ethereum, Solana e Bitcoin, para você assumir risco e através disso trabalhar. E aí para isso eu classificaria as altcoins em 3 estruturas distintas, como você pode observar nesse gráfico. Primeiro, em amarelo, os ativos de risco, que são ativos que são bem fundamentados e não necessariamente estão no momento, não necessariamente estão tomando atenção. Os ativos de médio risco, que são bem fundamentados e estão em momento, estão em narrativas fortes. E os ativos ali de alto risco, que são ativos que estão num momento, estão chamando a atenção da galera, estão em narrativas fortes, mas não necessariamente se consolidaram em termos de uso. E aí, naturalmente, você vai ter que buscar um equilíbrio. E se eu fosse estruturar uma carteira visando ali, talvez fazer mais de 5 vezes, eu estruturaria uma carteira, por exemplo, como essa, que eu estou dando um exemplo aqui, com 100 mil reais. Uma alocação ali na faixa de uns 15% em Bitcoin, de uns 20% em Ethereum, de uns 15% em Solana, e depois distribuído em um conjunto de ativos. No meu caso específico, não gosto de carteiras que tenham mais do que 15, 20 ativos, porque eu acho que você vai diluir muito a sua atenção e muito a sua estrutura.
Mas, Orlando, eu ainda estou buscando mais e mais multiplicação. Beleza. Então, aí, para mim, a gente tem 2 caminhos que podem ser adotados. O primeiro caminho é, se você tem um pouco menos de capital, trabalhar a questão dos airdrops ativos. Aí você poderia ter tanto sua conjunto de alocação voltado para altcoins, quanto seu conjunto em Ethereum, Bitcoin e Solana, que você iria realmente ficar fazendo interações. Porque às vezes uma alocação média de um bom airdrop já poderia ter um resultado significativo na sua carteira se você tem menos do que 50 mil reais alocado em cripto. Inclusive eu conheço muita gente que acabou tendo bons resultados nisso, às vezes fez uma estrutura ali, trabalhando às vezes até mesmo com mais de uma carteira em airdrops e conseguiram fazer isso. A gente tem até alguns casos dentro do OnCrypto Pro que já relataram muitos ganhos em airdrops justamente por fazer estruturas nessa linha. O segundo caso, se você aí tem mais capital, seria eventualmente reduzir ainda mais sua alocação em Bitcoin, assumindo esse risco, e é importante entender porque você está assumindo cada vez mais risco, e talvez trabalhar um pouco com airdrops passivos, que você aloca capital e pode ter uma maior simetria. Por exemplo, no meu caso, eu estou focado no airdrop da Babylon, que é um dos airdrops que eu estou mais interessado. Então, eu aloquei um capital um pouco maior para pegar uma boa simetria nesse caso. Então, assim, cada um pode ter sua estratégia, e eu acho que ir para o mundo on-chain pode fazer mais sentido. Agora, se você estiver buscando resultados ainda acima disso, aí às vezes você vai ter que abrir mão dos ativos seguros e ir de cabeça para as altcoins. Só que isso tem um risco. O risco é o seguinte: se a gente tiver um período de maior lateralidade, um período de recessão, você pode sim perder todo o teu capital. Então é importante que você entenda de uma forma muito clara. Você sempre deve ajustar o objetivo de retorno com os riscos que você está disposto a correr e trabalhar essa dinâmica. E muitas das vezes existe um momento certo de assumir risco. Por exemplo, agora eu não voltaria 100% do meu capital em altcoins. Por quê? Porque a gente ainda está numa fase de consolidação. A gente vai começar agora a expansão econômica. E talvez quando a gente tiver uma clareza maior e o fantasma da recessão estiver afastado, eu já tomaria um risco muito maior. Então eu acho que sempre tem que existir esse ajuste. Particularmente para mim, a minha visão é você ter uma base sólida em Bitcoin, Ethereum e Solana é uma sacada genial para o seu portfólio, especialmente se você tem a noção de como trabalhar com os airdrops passivos, que você consegue aumentar sua simetria não tendo que assumir riscos tão significativos em altcoins. Para mim é o caminho que eu mais gosto de seguir e, inclusive, eu dou todos esses recursos para o pessoal que acompanha no Crypto Pro, porque eles têm semanalmente acesso à minha carteira, onde eu retiro todas as dúvidas, quase como se fosse no formato realmente de mentoria, consultoria. A galera tem ali o chat, eu respondo todos os chats. A gente tem a nossa estratégia de airdrops também, que a gente tira todas as dúvidas semanalmente da galera que está nas lives, a gente responde cada uma das perguntas. Nós temos um time de suporte especializado para te ajudar nessa jornada, muito conteúdo para te preparar em relação a tudo isso. E se você quer fazer parte dessa comunidade, que é a comunidade mais exclusiva de Cripto Brasil, tô deixando, mais uma vez, o link aqui na descrição para você se inscrever na lista de espera, porque no dia 6 de setembro nós abriremos as novas vagas do OnCrypto Pro e você pode fazer aí parte dessa comunidade com mais de 2.000 pessoas, que inclusive já gerou mais de 2 milhões de reais apenas nos 5 últimos airdrops que a gente conseguiu. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um grande abraço. Não se esqueça de deixar a sua inscrição, o like e até logo.